E Cuidado aí a pouco. gente lavava o Fusca, tudo, né? Aí depois a gente comprou o Uno. O Uno, Uno esse vermelho. Esse Uno. Uno foi profético. Esse Uno vermelho, além de livramento, foi profético. Sim. Porque eu, numa campanha num lar, que eu faço sempre campanha nos lares, pregando, levando a palavra também nos lares, uma irmã falou assim para mim: olha, você vai comprar um carro vermelho, novo, toma posse. Eu não tinha condições de comprar uma bicicleta, mas eu criei. Mas do Fusca ainda, deixa eu te falar. Sim, E você sabia que eu dirigi aquele Fusca? acredito. Dirigi o seu Fusca. Eu creio. Uma criança caiu lá na sua casa, não tinha ninguém que levasse Sim. no hospital. Gente, caso de Eu família, não a gente esqueço. vai contar tudo pra vocês, tá? O Tico Mendes pegou o Fusca amarelo do Hector sem ele saber, ele tá contando tudo agora. Mas foi um prazer, eu entrei aqui, eu tinha tanta curiosidade aqui. Eu falei, Estava limpinho. olha, perfeito, tapetinho do perfeito. Sua mãe chegou correndo, caiu uma criança lá, bateu a cabeça. Você nem se lembra disso aí. E eu falei, pelo jeito dirige, tô apavorado com a criança. A chave tá no Fusca, você sabe dirigir? Eu falei, é agora o que? O Fusca? Tô indo direto no Fusca. Bora. Vamos levar no médico essa criança. A criança precisa ir no médico. Correto. Só para mim entrar no Fusca. Tem ansiedade pra entrar naquele Fusca. Faz bondade do rei. Né? E levei sua mãe de volta com o Fusca. Tá vendo, rapaz? Então, Deus já deu a benção. Correto. Que beijo. Volta ao assunto lá do Volta ao assunto do Uno vermelho. Aí agora, Deus profetizou que a gente ia adquirir um carro vermelho, a gente comprou esse carro vermelho. Zero, né? Semi ainda não foi zero, foi semi tava novo. bonitão, Mas estava tava- inteiro, semi novo. Já foi semi novo aí. Bom. Sim. E aí, inclusive, esse veículo, né, que a gente comprou, a gente deixava na casa de um amigo lá. Então, gente, voltando ao assunto, o Fusquinha ficava em frente à casa dele. Em frente, ali na casa. O cara foi abençoado e falou assim: não, agora eu preciso de uma garagem. Correto. Cuidado que é nosso. Sim. Aí chega quem? Agora chega nós na história, né? Agora entra Chico e Joana nessa história maravilhosa aí, Faz parte. né? Alugamos a garagem pro Hector guardar o seu Uno. Deus deu um carro para ele, Deus deu uma casa para nós. E nós deu a garagem para ele pôr o carro. Foi. Tremendo demais, né? Rei, Vontade né? dele. Foi muito forte. Só que tem só um problema nessa história. Qual? Nós não sabíamos mais que hora você chegar, porque não faz mais barulho. Exatamente. Foi uma coisa que eu notei no Fusca, né, no Uno. Quando eu ligava aí, cadê o barulho? E eu esqueci de contar um detalhe. Ah, Eu não estava no Fusca. sim, Sim, Eu falei que os jovens já tinham Palio e Gol. sim, verdade, verdade. O jovem, você sabe, é uma competição para namorada terrível. Fusca. Opa, Aí, entre o Fusca, o que- Gol e o que Palio, que eu ele tinha? ficava meio, né? O que eu tinha? Palavra. Eu sempre pregava, falava, amor, dá uma olhada quem anda comigo no Fusca. Você, seus pais, minhas irmãs. Quem anda comigo no Fusca um dia vai andar de carro novo. Olha aí. E isso eu falava frequentemente. Mesmo quando o Fusquinha abria a porta, ela quase cai. O Eu Fusca segurava dá trabalho a dele. aqui, segurava aquela, ajudava. ajudava. Graças a Deus, Deus guardou e livrou. Então a gente lançava essa profecia desde o Fusca. Então depois a gente comprou o Uno semi-novo. E aí depois do Uno, tem a parte então que a gente continuou como motorista, não é isso? Sim, Sim. sim, sim. Como motorista. Como motorista. Mas nesse interim, quem faz um filho de Deus chorar, será que acontece coisas boas com essa pessoa ou coisas ruins? Meu filho, a Bíblia fala assim que é melhor colocar uma corda no pescoço e se atirar no mar. Correto. Dessa forma. Essa pessoa que me fazia chorar lá na empresa de ônibus, essa pessoa há tempo já tinha sido mandada embora da empresa. Assim que eu comecei a ser promovido para auxiliar de pintura e funilaria, ele já tinha sido mandado embora. Quando eu estou como motorista agora, isso já te passaram mais ou menos uns 6, 7 anos. 6, 7 anos. Essa pessoa, que eu não vi essa pessoa.
Estou dirigindo o ônibus, subindo passageiro. Quem eu vejo no ponto de ônibus? Bendito. Essa pessoa, O abençoado. o abençoado. Sim. Eita. Eu vi ele, reconheci, falei, amigo, entra, Gente, vamos dar uma volta comigo. Sim, o prazer é revê-lo. Amados, crente guarda rancor? não. Não. E ele sabia que você tinha passado para ser motorista? Ainda não. Ele não sabia. Não sabia. Ele Ele foi mandado embora primeiro, exatamente. foi Então, uma surpresa para ele. foi uma surpresa. Quando me viu ali, né? Eu, sobe aqui, vamos dar uma volta comigo, sobe. Meu Deus. Tem tipo de atitude que é pior do que um tapa na cara. A gente não guarda rancor. Na vida, você só vai prosperar se você liberar perdão. Sim. Tremendo. Se hein? não liberar perdão, se o seu coração não tiver livre, leve, você não vai ver as oportunidades de negócios, as bênçãos que Sim, Deus vai colocar com em sua certeza. vida. E depois não Fica adianta- escuro, né? e depois Fica escuro. a pessoa não adianta ficar reclamando. Deus, por que que não acontece nada na minha vida diferente? Deus, por que que fulano consegue e eu não consigo? É Exatamente. porque é uma terra que está sendo, né, comido com a mata. Exatamente, toda. com a O bonito é, sabe o que acontece? Você limpa a flor. É isso aí que Floresta. você fez, que a gente tem que frisar bastante nessa parte, que é a parte mais difícil do ser humano. É essa. Ele ser você mesmo. Correto. Você não foi para atitude de ver o outro fazendo, o outro fazendo. Seguiu o caminho. né? Você Seu foi próprio no caminho. seu coração. Correto. Você. Sim. E aí a gente então convida ele para entrar no ônibus, começou a conversar comigo, eu com ele, e ele confessou para mim que desde quando ele saiu da empresa, leia 6, 7 anos, nunca mais ele arrumou emprego. Meu Deus. Meu Deus. Estava passando uma dificuldade muito grande, inclusive de necessidade, Sim. né? E aí eu liberei uma palavra profética para ele. Eu liberei uma palavra profética e disse para ele, olha, Mato, se você crê, a partir de hoje as portas estão abertas. Deus vai abrir a porta. Você crê? Ele falou, creio, então toma posse. Deus vai abrir a porta para você. E ele ficou como? Ficou maravilhado. Falou, creio. E nessa parte eu lembro da oração de Jó, né? Orando em paz dos seus amigos. Enfim. E aí, o tempo passa, certo? Sim. Certo. O tempo passou, encontrei com ele, liberei a palavra profética, ok. Eu, como motorista, um senhor na empresa de ônibus me chama, um outro motorista, o senhor Francisco, falou, ô Wellington, lá eles me chamavam como Juninho. Ô Wellington, né, Juninho? Você já terminou os estudos? Eu falei, já, terceira série? Terminei, inclusive recentemente. E ele falou, e você é o quê? Motorista. A inocência, né? Motorista. Ele falou, não, motorista não é profissão. Você tem que estudar para ter uma. Olha aí. Eu falei, por que você não vai fazer uma faculdade, cursar direito? E eu não tinha essa noção de saber o que era. Isso é de comer ou é de beber, eu brinquei, né? Não, você vai... Que é isso? Você Era vai... algo que não tinha chegado no nosso conhecimento. Exatamente, Né? era algo, sim, realmente novo. Não tinha essa noção. A gente veio de uma classe muito baixa, né? E aí, então, a gente pegou aquilo, sentia aquilo comigo e fui, então, cursar Direito. Fui na faculdade, prestei vestibular. Foi fácil? Não foi fácil, exatamente. Não foi. Passamos no vestibular. Quantos anos? 5 anos? A faculdade são 5 anos. 5 anos. Correto. Faça sol ou chuva. E isso trabalhando à noite e fazendo facu de manhã? Opa, calma. Eu falei o quê? Quem ia sentir saudade de mim pregando? Deus? Deus. Eu trabalhei 8 meses à noite, fui promovido para de manhã. Nossa. Eita. Eu lembro que você saía, tipo, você falava que saía de casa 4 da manhã, 4 4 horas, 3h30, isso mesmo. É isso? Isso. E aí, então, uma benção, né? Rapaz, que coisa, hein? Aí a gente agora começou a estudar, né? Eu tô ali 3 meses estudando, um professor chega para mim e fala, Wellington, vai fazer qualquer outra coisa, menos direito.
Nossa, Meu Deus. ele achou que, tipo, não daria certo pra você essa profissão. Isso, Não dava certo pra você. sim. Cara, E eu gostei do desafio, porque eu sempre É fui muito bom comer esse movido. desafio, né? É, por isso que eu sempre falo, eu sempre gosto de conversar com o Tom. Por quê? Porque sempre a gente aprende. Sempre, sempre. É algo assim que tem uma barreira aqui na nossa frente, ele começa a passar pra gente o que tá lá no final, não é a barreira. É o que tá no final. correto, E aí você sente aquela vontade de ver o que tá no final. correto, Né? Foi o que aconteceu também comigo há muito tempo atrás. Ó. forte. E aí eu mandei um zap para Deus, falei, Deus, eu não vi na palavra de Deus começar alguma coisa e parar. Quem já viu? Quem já leu isso? Eu não li. E qual é a pessoa que vem falar pro outro que não dá certo para fazer aquilo? Correto. Receber conselho é um É. algo, mas é um algo que você já estava fazendo na faculdade. Já dei entrada. Já deu entrada. Que Eu coisa. falei, mandei um zap para Deus, falei, Deus, Chegou rápido? vou até o final, rápido. A mensagem chegou rapidinho. É rápido. Então, Mas nisso Já aí deu foi, um pontinho lá azul. já. nisso foi o homem que falou, né? E- Homem não. Aí, Até aí, meu irmão. Aí eu Pode falei, falar, né? aí eu falei com o professor. Falei, professor, foi isso que eu comecei e é isso que eu vou terminar. Eu não vou parar no meio do caminho. Ele, é? Então você vai comprar 2 livros, compra-os e leia-os. Falei, isso aí eu vou fazer. de cara, assim. De cara. Comprei os livros, li, tinha, E não são baratos. Né? não são baratos. Não são baratos. Nessa parte aí de estudo, esquece roupa, né? Sim, Não tem como comprar não roupa. tem, não tem. Não tem como. É só pagar a parcela do carro, faculdade, cuidar dos alimentos em casa. Literalmente isso, tá? Às vezes não dava nem para tomar um café, comer um lanchinho lá. Não, Se era pesado hoje uma faculdade, imagina antes. Antes, a dificuldade que era. muito mais. Muito. Aí então, Era um sonho, né, para muitas pessoas. é, Na faculdade de Direito. correto. E aí a gente então lê o livro que ele recomendou. Sim. A matéria dele, ele começou então a chamar os alunos para poder apresentar o livro. Ele chamou um, o outro falou, não vou. O outro, não. Me chamou e falou, agora. Eu lembro dessa história Ousado, né? agora que a gente foi lá no passado. Quem Salvador Agora. é ousadia pura. Página tal do livro. Olhei, vi o tema, já tinha lido o livro. Sim, já estava por dentro do assunto. Explica o tema. Hum, Falei, agora. Tom chegou. Chegamos. Comecei a explicar o livro, tal, tal, tal. Isso aqui pode fazer assim, assim, assado, funciona assim, tal. Ele fez 2, 3 perguntas. Pode isso, pode aquilo. Eu falei, pode isso, não. Ele falou, rapaz, não é que você leva jeito? Eu falei, Não tô te entendendo. olha, olha. Tá chegando onde eu quero. Ó, eu sempre falo essa palavra. Você nunca, nunca subestima um filho de Deus. Correto. Você nunca, a É ponto de ele verdade. fala, você não vai conseguir. Porque você vai estar estimulando a verdadeira personalidade dele de ser filho de Deus. Correto. Porque quando a gente ouve, você não consegue, a gente fala, gente, você não sabe o que você está mexendo. Aí passa já o WhatsApp pro papai. Correto. Papai, disseram que eu não vou conseguir. E aí? Aí papai vem, filho. Aí papai chegou. Aí detalhe, nessa matéria dele, a maioria dos alunos ficou de exame DP. Quem passou? O único que passou direto. Bom. Então, Esse que vos fala. Aleluia. Milagre, né? Deus, né? Tremendo, o que a cara. gente está falando não é qualquer pessoa, são mestres, doutorados. Correto. Sim. Lá É. na faculdade, então não é uma Não. pessoa leiga. que Não é tá uma falando, faculdade, não é uma provinha aí Sim, de é. escola, na verdade, né? A pessoa Isso. passa por Tem não jeito. conhece. Isso. Não. E aí foi muito bacana nesse INTEIM que a gente, quando chegou a motorista, eu recebi a prospecção que em outubro, em janeiro, eu sabia que em outubro meu salário ia ser de convencional, de motorista. Então eu cheguei na minha noiva, namorada, né, com a Paloma e falei, a gente estava junto, eu fazendo direito e ela ciências contábeis. Sim. Falei, olha, a gente tem uma proposta para você para casarmos. Eita.
ela falou, eu falei assim, nós vamos casar, na casa do meu pai eu construí uma casa em cima com R$ 220. Na época o salário mínimo era 220. Eu construí uma casa em cima com 220. Sabia disso, Tico? Meu Deus. Essa eu não sabia. Aí, Pois é. essa você não sabia. Essa eu não sabia da vida dele. Tudo da vida dele, menos isso. Você Isso eu não sabia, mas tô sabendo agora. Então, o que eu fazia? Como que faz? Você fala assim, Wellington, me fala essa fórmula. Como que eu construo uma casa com um salário mínimo? Vou te falar agora. Um mês, você compra o cimento, que é o mais caro. No outro mês, você compra areia e pedra. E você chama amigos para poder ajudar. E você coloca a mão na massa, viu, bonito? Eu colocava a mão na massa com meu tio. Sim. Então a gente ia construindo a casa. Ia fazendo. Ia fazendo. E lá ficou 2 casas. Então eu falei, olha, para casarmos, nós vamos morar embaixo na casa do meu pai, que meu pai deixou. Vamos morar um tempo ali, para mim terminar os estudos, depois a gente muda para um outro lugar. Você topa? Ela falou, eu tenho alguns dias para poder pensar? Falei, não, tem algumas horas, até o final da aula. Meu Deus. Como que pensa? Prova de fogo agora. É. Tendo uma prova lá da faculdade. Não, porque prova pra eu já chegar. namorava há 7 anos. 7 anos. E naquela época, pensa nas nossas igrejas, né? Namorar 7 anos. Meu Deus. Deus. Os pastores chegavam em mim e falavam, vai, você tem que casar. Eu falei, agora, só me dá casa e móveis, que é agora. E um carro bom. Não, eu nem falava carro, era só casa e móveis. Os pastores já corriam. Não. Deixa quieto, né? Calma aí. Pode continuar. Segue. Segue. Aí Sabe, cheguei. né, que na época, Nossa, era. os pastores, ou né, o evangelho, que alguns pregam, Sim, eles se preocupavam mais a pessoa não cair em pecado do que ensinar a estrutura de uma família. correto. Não, A responsabilidade. Que Não é? realmente isso ia ter realmente um casamento de verdade que ia durar a vida toda, né? Correto. por isso Que é a estrutura de uma casa. Sim. por isso que existe muito divórcio. A pessoa fala, casei porque foi por impulso, a igreja ficou ali, e aí pega essa crítica em cima da igreja, né? Correto. Eu sou muito, nessa parte aí, eu sou muito nós não podemos criticar nem o ensino, Sim. porque cabe aos Uhum. pais, Deuteronômio capítulo 6, ensinar os filhos Sim. o caminho que deve andar. E quanto à família, nós temos que ter lazer, finança, saúde e um equilíbrio na família. Sim. Quando a gente fica só igreja e casa, você sufoca o casamento. Então é isso que a gente detecta, né? Então é muito, eu até tiro um pouquinho de lá, porque se você também tem como você pensar um pouquinho fora, né? Sim. Não ser Maria vai com as outras. Cada um, Deus deu pensamento pra gente e não ser vá com todo mundo. Você tem que pensar também e refletir. Sim, com O certeza. caminho que você está seguindo é razoável continuar no mesmo caminho ou tomar uma nova rota, né? Verdade. E aí, então, nesse interim, a gente agora tá na decisão da patroa se vai casar comigo ou não. E ela tiver a resposta no final da aula? Final da aula chegou. Me diga uma coisa, quando a sirene, né? Sim, tocou. Tocou, você já. Eu ia ver com dois pensamentos. Eu vou continuar solteiro depois de 7 anos. Exatamente. Ou eu vou casar agora no final dessa aula. Exatamente. É resposta É agora. resposta agora. Aí a patroa, Aí, graças a Deus, graças a Deus. ela topou, falou aceito. Assim, Aí, então, casamos, né, em outubro, continuando, então, como motorista e já cursando Direito, 3º, 4º ano da faculdade de Direito, né? Aí, então, claro que no meio da faculdade sempre aqueles, né, sim. aqueles pensamentos sim, de sim. parar, mas graças a Deus, a gente sempre contou aquela historinha do sapinho. A historinha do sapinho é assim, amados. Os sapinhos, eles eram surdos, por isso que não ouvi os pessimistas dizendo, você não vai conseguir. Pelo fato dele só ter ouvido, ter visto, falar, tem que chegar lá na torre. E ele subiu, chegou na torre,
porque não ouviu os pessimistas, né? Ele tinha um foco, né? Ele tinha um foco. Eu vou chegar lá independente do que acontecer. Então, através dessa ilustração, eu também continuei e cheguei no final. Realmente nos formamos, né? Sim, e fora que teve um episódio, há muito tempo atrás, nessa época que tá falando, a história da lebre, né? Sim. E da tartaruga. Correto. Isso fez um efeito na minha vida, na vida da minha família, do meu ministério. Ela não esquece disso até hoje, gente. Não esqueço porque eu vivo até hoje. Eu vivo até hoje. Na época, ele estava fazendo a faculdade, estava já quase terminando, se eu não me engano. E eu já estava como banda. Dizia eu que era uma banda naquela época. Não sabia cantar, não que eu saiba hoje. Estou aprendendo. Mas a minha vontade de fazer a obra de Deus era muito grande. Só que eu sempre ouvia a palavra assim: você não serve para cantar. Você Nossa. canta mal. Meu Deus. Joana, o seu lugar aqui dentro da igreja é o tipo que prega bem, pregar no altar e você limpar a igreja. Limpar Nossa. os banheiros, ser uma boa diaconisa. O importante é que eu estou fazendo a obra. Só que, enfim, aí veio a banda, tal, e veio vindo. E aí um dia a gente se encontrou num cabeleireiro, que estava cortando cabelo, eu cheguei. Você se lembra dessa ou não? Olha, que tem coisas que a gente... Ele estava cortando o cabelo de frente pro espelho assim, e refletiu eu chegando, e a cabeleireira cortando o cabelo dele, e a gente conversando, tal, e ele contou uma história que falava assim para mim. Joana, existe uma corrida da lebre com a tartaruga. Aí eu já pensei, eu sou a tartaruga. Né? Aí ele falou assim que estava todo mundo torcendo para a lebre ganhar aquela competição, porque a lebre ela é mais rápida, e a lebre, com toda a confiança, humilhava a tartaruga. Eu falei, eu sou a tartaruga, porque eu sempre fui humilhada. E aí, ele conta da história. Quando deu partida, a tartaruga foi. Conforme era a sua personalidade, conforme o seu equilíbrio, conforme ela era, da sua forma, devagar nos seus passos. E a lebre correu. Com toda a confiança, sabendo que a tartaruga nunca ia ganhar. E chegou lá na ponta, a tartaruga tirou um cochilo e dizia no seu coração assim, olha... A lebre tirou um cochilo. A lebre tirou um cochilo e falou assim, a tartaruga nunca vai passar de mim. Quando ela tiver... Presta atenção. Quando ela estiver próximo a mim, eu corro e ganho. Eu vou ter o prazer ainda de humilhar ela ainda no seu limite ainda. Só que ela dormiu. Ela ficou despercebida e dormiu. E quem ganhou aquela corrida foi a tartaruga. Que top. O que eu quero dizer? Ele falou, o que eu quero dizer? Quando ela acordou, ela estava no topo. Ela acordou com os gritos. Eu ganhei. Não, você dormiu no ponto, você parou, você acreditou no seu próprio força, da sua vontade. Tremendo. E você esqueceu da outra que estava vindo devagarzinho, mas estava vindo, ó, sem Constante, cessar. né? Constante. Ela não parava para nada, nem para dormir, ela não parava para beber água, ela não parava para fazer nada. Ela chegou no topo, sendo a sua personalidade, do seu jeito. Então, ele falava para mim, Joana, um dia a gente vai conseguir o nosso objetivo. Sabe por quê? Porque a gente não para. A gente não para. É isso. Pega a senha. Esse é o segredo. Eu esqueci. Se eu de Academa está aqui, porque eu tenho um bom instrutor que foi na minha vida, na vida do Tique, dos meus filhos, o Tom. Estamos juntos, É gente. isso aí. A gente nunca na vida você vai crescer sozinho. Eu sempre costumo falar, para nascer médico e enfermeiro. Quando volta para o pó, ajuda ali todo mundo a levar de volta ao pó. É isso aí. E por que durante a vida quer seguir sozinho? Sozinho. Vamos ouvir conselhos, vamos ter bons amigos, Escutar. bons conselheiros, Sim, né? sim. Então isso é bom. Os pessimistas Sim. você deixa de lado, porque Nossa, deixa lá. pessimista só ele se aguenta, né? Só ele Mas sim. os otimistas têm que se unir com os Sim. otimistas. Sim, Então é muito forte, é bacana. muito forte. E diferenciar, E isso forma bastante, porque é o ministério que gera, né? Gera. Não é isso? O ministério que gera, dá fruto. né? Isso aí. E você também ter a percepção de vir críticas, né, destrutivas. Tem muita gente que fala assim, se for para dar crítica para me destruir, então nem dê. Não, espera, ouve.
Top. Venha ter caráter para você ouvir, suportar e ver onde você está errando. Correto. Top demais. Isso mesmo. Agora vamos embora lá. E aí, casou? Casamos, louvado seja Deus. Deus é bom, é ou não é? Demais. Maravilhoso, Deus né? é bom demais. A Bíblia diz, honra ao Senhor, Ele vai te honrar. Então aguente até o final aí. Aí, casamos, estamos como motorista e se formamos, né? E se formando ali, o pessoal agora começou a me desafiar no seguinte sentido, inclusive o dono da empresa. Olha aí. Ele estava lá, nós estava no pátio da empresa, o pátio é grande, ele me gritou do outro lado. Hum, Ô, Juninho! Chamava de Juninho, né? Ô, Wellington, né? Como se fosse. Você vai passar na prova da UAB ou não vai? Outro desafio. Eu falava assim, para não falar o nome dele, eu falava, amado, o mesmo Deus que cuidou de mim até agora é o mesmo Deus que vai me dar vitória na prova da UAB. Uhul. Eu senti que a Eita. terra tremeu, sabe, ali? Eu senti diante de Deus. A gente A sente. atmosfera mudou. Muda. Mudou. mudou, E aí a você gente- você passa do carnal para o espiritual assim. Correto, Né? E a visão 360 graus por hora. correto. Você Aí quer ela isso? seguiu, né? A história seguiu. Aí então, o motorista aqui, eu ia cortar cabelo depois aonde? Lá no sindicato, né? Brinquei com o cabeleireiro. Hum. Falei, meu amigo, pensou um dia eu trabalhar aqui? Ele deu risada. KKKK. Quem tá, não sai. Você não entra? Falei, bom, e se Deus quiser, né? Mas enfim, deixa quieto. Rapaz. Passou o WhatsApp depois para o papai? Não, foi na hora ali. Na hora. É meio que ele anda lado a lado, né? Foi instantâneo. Eu falei, se Deus quiser, parece que Deus falou, quero. Não. Aí Deus dá um abraço. Eu quero. Quem disse que não quer? Rápido. Aí, detalhe, passar na prova da UAB. Prestei uma vez, não passei. 2 vezes, não passei. Tô no culto. Pergunto para a irmã, cadê o seu esposo? Tá uma luta. Chamei a minha esposa. Posso ir lá? Posso fazer uma oração? Tirar uma palavra? Pode. Diante de Deus. Peguei minha esposa, fomos lá, fizemos uma oração em prol dessa família. Na oração, Deus falou comigo. Você passou na prova da UAB. Meu Deus. Enquanto eu fazia aquela oração naquele lar, naquela família. Entreguei a mensagem que Deus passou ali para aquela família e aquilo gravei só para mim. Não falei para ninguém. Caladinho. Exatamente. Eu não falei para ninguém, porque Deus não usou ninguém para falar comigo. Deus falou comigo. Entende? Sim. Aí eu guardei isso. Então eu vou agora. Eu vou prestar a prova, saiu o resultado, reprovado. E aí? A dúvida. Falei, bom, tem um recurso, né? Impetrei o recurso, veio o resultado. Era o único recurso, inclusive, que cabia, viu, gente? Único. Único, não cabe outro. Aí veio o resultado lá. Reprovado.